Rejeitado o mandado de segurança para suspender o processo contra o presidente afastado. O Senado mantém o calendário do impeachment e abre a fase do julgamento final. O ministro do Trabalho anuncia salário mínimo de $100 e reajuste mensal no ano que vem. As mulheres se armam contra a violência das ruas e carregam na bolsa revólveres capazes de derrubar um elefante. Pesquisadores brasileiros criam o jogo do perigo, alertando as crianças para os riscos da AIDS. O rock é banido da Colômbia depois do show de violência na apresentação do grupo Guns N' Roses. Estes são os destaques do Jornal da Globo. Você vai ver agora um resumo dos principais fatos do dia. A Previdência começa a fazer o maior pagamento da história a 13 milhões de aposentados e pensionistas em todo o país. O compromisso da Previdência é de pagar a todos os aposentados e pensionistas até o dia 14 deste mês. Os ministros da área econômica decidem cancelar a viagem a Washington para a reunião com o FMI. A polícia argentina prende 3 homens armados no caminho por onde passariam os presidentes que estão reunidos em Buenos Aires. Passeatas, protestos e campanhas marcam no Brasil e no mundo o Dia Internacional da Luta contra a AIDS. Uma pesquisa divulgada hoje aqui em Londres alerta que nos próximos anos as principais vítimas econômicas da AIDS serão os países pobres. Enterrado no Rio, o diretor Augusto César Vanucci, um dos maiores nomes da história da televisão brasileira. A comissão do impeachment do Senado recebe nesta quarta-feira um parecer que pode mudar os rumos do debate sobre o futuro do presidente afastado, Fernando Collor. Preparado pelo assessor da comissão do impeachment, Alexandre do Peirá, o parecer diz que se o presidente afastado, Fernando Collor, renunciar, continuará impedido de se candidatar a qualquer cargo nos próximos 8 anos. Uma decisão tomada agora à noite pela Justiça abre o caminho para o julgamento final do presidente afastado no Senado. Passava das 7 da noite. O protocolo já estava fechado. O advogado do presidente afastado, José Guilherme Vilela, insistia. Tinha na mão um pedido de habeas corpus para suspender o rito na Câmara. O advogado quer que os deputados decidam se autorizam ou não o Supremo a julgar o presidente por crime comum através de voto secreto e não aberto. Independente disso, corria no tribunal a tarefa de decidir sobre a concessão ou não da liminar suspendendo o processo de impeachment no Senado. A corrida foi contra o tempo. Uma tarde inteira de trabalho, a espera impaciente do advogado e agora à noite a resposta. No despacho de 4 páginas, o ministro Carlos Mário Veloso nega a liminar pedida pela defesa. Mas ele faz uma ressalva. Se o julgamento do mérito não acontecer até a data da conclusão do processo no Senado, prevista para 18 de dezembro, ele reexamina o pedido de liminar. Com essa decisão, fica mantida para esta quarta-feira a sessão em que o Senado vota o parecer do relator Antônio Maris favorável ao julgamento do presidente afastado. Basta metade mais um para aprovar o relatório. E se isso acontecer, começa efetivamente a fase de julgamento. O impeachment já virou livro, antes até do julgamento final do presidente afastado, Fernando Collor. O Senado decide lançar um livro de olho nos historiadores que um dia estudarão o que aconteceu num país chamado Brasil no ano de 1992. O livro traz todas as etapas do processo de impeachment, desde a CPI do PC Farias até a instauração do processo no Senado. São fatos e documentos, como a citação que afastou do cargo o presidente Fernando Collor. O livro mostra também o documento comunicando ao vice Itamar Franco que ele deveria assumir imediatamente a presidência da República. São peças de significado histórico que eu pude reunir nesse volume, que tem apenas uma breve abertura minha. E o resto representa, sem dúvida, uma documentação que, se nesse momento ela não vai despertar muito interesse, não há dúvida de que nos próximos anos esse volume deverá ser compulsado pelos pesquisadores históricos. A ex-ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, em carta à Rede Globo, contesta a denúncia da Polícia Federal de que teria contas pessoais pagas pelo esquema PC Farias. A ex-ministra diz na carta que no momento oportuno vai comprovar junto às autoridades as fontes legítimas do dinheiro utilizado nos pagamentos. Ela destaca que ainda nem prestou depoimento à polícia e garante que o prosseguimento das investigações vai comprovar fatos muito diferentes dos que têm sido noticiados.
A seguir, o jogo do perigo ensina aos jovens como evitar a AIDS. E o governo Itamar adota a política do bateu, levou. Você decide. Faça com que eu encontre o mais breve possível um marido. Ela fez promessa para desencalhar. Recebeu a graça em dobro. E agora vai ter que escolher entre dois pretendentes muito diferentes. E afinal, com quem é que você vai se casar? Comigo? Ou com esse caretão? Comigo ou com esse vagabundo? Lília Cabral, Cécio Tirré e Osmar Prado. Amanhã em Você Decide. A partir de janeiro, o salário mínimo vai estar valendo $100, o equivalente a 1.100.000 cruzeiros. E a partir do segundo semestre do ano que vem, o reajuste do salário mínimo vai ser mensal. As informações foram dadas nesta terça-feira em Vitória pelo ministro do Trabalho, Walter Barelli. O ministro informou que o presidente Itamar Franco pretende elevar o salário mínimo para $150 em junho de 93. O presidente Itamar Franco manda um recado de Buenos Aires. Não há crise com ministros nem com o FMI. Depois de um dia cheio de reuniões, o presidente Itamar Franco pôde pela primeira vez nessa viagem ter contato direto com os argentinos. Foi na saída do hotel, quando ele se preparava para mais um compromisso de todos os chefes de Estado integrantes do Grupo do Rio. A festa do folclore argentino teve, além dos líderes latino-americanos, a presença do ex-presidente da extinta União Soviética, Mikhail Gorbachev, e da mulher dele, Raíssa, que estão visitando a Argentina. No meio da apresentação folclórica, o presidente Itamar Franco fez questão de mandar dizer aos jornalistas que não há crise de governo, principalmente envolvendo os ministros da área econômica. O presidente garante que o cancelamento da viagem dos ministros Gustavo Krause e Paulo Haddad aos Estados Unidos tem uma única razão. Ele quer que os ministros acompanhem as negociações em torno do projeto da reforma fiscal no Congresso. A expectativa do presidente é de que os credores internacionais saibam entender isso. Com o cancelamento da viagem dos ministros, a conversa com o FMI ficou para uma outra oportunidade. Joelmir Betting. A carta de intenção do Brasil não tem mais conserto. O certo é escrever uma outra carta de intenção. Já escrevemos 9 em 10 anos, nenhuma foi cumprida ao pé da letra. Não custa escrever mais uma, o FMI já está acostumado. Ponto. O importante é que sem esse aval do FMI, o Brasil não vai conseguir ratificar o acordo com os bancos credores, acordo previsto para março no mais tardar. Um acordo importante. Primeiro porque reintroduz o país no sistema financeiro internacional, depois de 10 anos de ausência ou de jejum. Segundo, porque o acordo que foi costurado pelo ex-ministro Marcílio Marques Moreira merece ser salvo, é um bom acordo. A partir dele, nós teremos o reingresso da poupança externa na economia brasileira, incluindo o capital de risco das multinacionais. Para onde os bancos vão, as multas vão atrás. Em resumo, o ministro Gustavo Krause, que tomou essa iniciativa, agiu certo, porque o negócio é conversar com o FMI depois do Carnaval e não antes do Natal. Até lá, nós já teremos definições, quem sabe, sobre ajuste fiscal, política tarifária, reforma salarial. Já estamos em dezembro e nada disso está definido. O Brasil nada teria a dizer agora ao FMI, só teria a ouvir, e com direito a mais um puxão de orelha. Bateu, levou.
O governo brasileiro reage à decisão do governo americano de impor taxas extras à entrada do aço brasileiro nos Estados Unidos. Numa nota divulgada agora à noite, o Itamaraty critica a decisão do Departamento de Comércio americano e diz que é extremamente lamentável que esta decisão tenha sido tomada no momento em que o governo brasileiro eliminou virtualmente todas as barreiras tarifárias e vem abrindo o mercado à competição estrangeira. E a imagem da extravagância que rodou hoje o mundo vem do Japão. É uma árvore de Natal submarina no fundo do aquário público em Tóquio. A jovem mergulhadora cuida da decoração na companhia de mais de 15 mil peixes. No Dia Internacional de Luta contra a AIDS, crianças e adolescentes do Rio ganham um jogo com informações sobre a doença. Foi na Fundação Oswaldo Cruz que um grupo de cientistas isolou o vírus HIV pela primeira vez no Brasil. 5 anos depois, a instituição modelo no tratamento de doentes com AIDS comemora a conquista com fita vermelha na lapela, debates e depoimentos. Mas também com esperança de que a prevenção pode mudar o futuro de muita gente. Médicos e pesquisadores concordam que pegar ou não pegar AIDS já não pode mais ser simplesmente um jogo de azar. As informações e os programas de prevenção estão aí e devem chegar às pessoas o mais cedo possível. Para se aproximar das crianças e dos adolescentes, a Fundação Oswaldo Cruz inventou uma brincadeira. Um joguinho em que todos ganham conhecendo um pouco mais sobre a AIDS. Os participantes jogam os dados. Em cada casa, uma pergunta sobre contaminação, sintomas e cuidados. O jogo foi adotado por 40 escolas do Rio e já é sucesso em Portugal, na França e na Alemanha. O resultado até então tem sido bastante positivo em termos de levar informação, né, de uma forma lúdica e provocar, no final das contas, a mudança de comportamento, ou seja, prevenir a AIDS. O secretário-geral da ONU, Boutros Ghali, convoca uma mobilização mundial no Dia Internacional de Combate à AIDS e compara os efeitos da doença à destruição provocada por uma guerra. Em todo o mundo, milhares de pessoas se uniram numa campanha a favor da prevenção e contra o preconceito. Os franceses passaram a noite nas ruas de Paris para exigir mais investimento do governo nas pesquisas sobre a cura da AIDS. Foi na França que aconteceu o chamado escândalo do sangue, quando milhares de pessoas contraíram o vírus HIV através de transfusões de sangue contaminado em hospitais públicos. Mas o Dia Internacional de Combate à AIDS também gera polêmica. Confira com Paulo Francis. Não pergunte por quem os sinos dobram. Os sinos dobram por você, escreveu o poeta John Donne. 1º de dezembro foi o dia escolhido para chorar os mortos por AIDS. E, no entanto, morreram em 12 anos dessa praga 152 mil pessoas. Por ano, só nos Estados Unidos, morrem cerca de 400 mil de ataque de coração e ninguém lhes dá a menor bola. Por que será? É porque a AIDS é um símbolo, ou melhor, um contrassímbolo. Em 1960, se falou muito da revolução sexual. Sexo doravante não teria restrição de espécie alguma. E veio essa doença venérea que traz morte certa, que é a AIDS. Platão disse que não há boca livre na vida. Tudo tem um preço. Disse de maneira mais elegante, mas falou e disse a pura verdade. A seguir, o show do Guns N' Roses em Bogotá acaba em pancadaria e saque. As mulheres que andam armadas para se proteger da violência.
agricultores franceses voltam às ruas para dizer não ao acordo comercial com os Estados Unidos e 20 pessoas ficam feridas. O corte nos subsídios agrícolas significaria, na prática, a redução das áreas plantadas. É isso que enfurece os agricultores que botam a culpa nos Estados Unidos. Só que os próprios líderes europeus já acertaram a redução da subvenção na política agrícola da comunidade. O Brasil se alinha à posição americana. A diminuição dos subsídios na Europa daria competitividade instantânea à nossa soja, por exemplo. Na manifestação de hoje, em Estrasburgo, só um pequeno grupo ignorou os conselhos do primeiro-ministro francês Pierre de Régauvois e partiu para a violência. A massa de agricultores europeus demonstrou uma coesão cada vez mais rara entre os líderes da comunidade. Os franceses, que são a vanguarda na defesa dos subsídios agrícolas, dessa vez não estavam sozinhos. Italianos, espanhóis, alemães, escandinavos, suíços, eram todos camponeses unidos contra o mesmo inimigo, os Estados Unidos. Nada de refrigerante americano nas barraquinhas, onde todas as moedas europeias eram aceitas. E até os agricultores japoneses estavam representados para protestar contra a política comercial americana, para manter o bloqueio ao arroz estrangeiro e preservar o direito a comer o sushi de cada dia com arroz japonês, ainda que seja 6 vezes mais caro que o importado. 2 jovens neonazistas confessam que incendiaram um albergue de estrangeiros, matando 2 mulheres e uma criança na Alemanha. E o terror racista ataca de novo na Europa. Desta vez, os extremistas atacaram a golpes de picareta uma sinagoga em Estrasburgo, na França. As paredes foram pichadas com slogans antissemitas. A cidade francesa fica quase na fronteira com a Alemanha. Comunistas e nacionalistas tentam invadir a Praça do Kremlin num desafio ao presidente russo. Dentro do prédio, Boris Yeltsin abriu o Congresso do Povo, onde alertou os deputados sobre o perigo de uma guerra civil. Numa sessão tumultuada no parlamento russo, o presidente pediu uma trégua à oposição para tocar o programa econômico, no mesmo dia em que as passagens de metrô subiram 300%. Uma nova moda para as mulheres, perigosa e dentro da bolsa. A mulher é uma das vítimas preferidas dos bandidos. O fato, comprovado nas estatísticas policiais, se justifica pela aparente fragilidade feminina. Aparente? Isso mesmo. Em muitos casos, ela é apenas aparente. Nádia não só anda armada, como também sabe usar o revólver. Com ela, um ladrão iria se dar muito mal. A moça é uma excelente atiradora por exigência profissional. Ela é tenente da Brigada Militar e faz a segurança da primeira-dama do Rio Grande do Sul. Esta pistola calibre 45 é capaz de derrubar um elefante. Vejam a precisão. Quem maneja a arma com esta perfeição é Beatriz, nutricionista de uma grande indústria gaúcha. Usar a arma como uma defesa realmente, né? Porque ela mal usada, ela se torna uma defesa para o assassino, para o bandido, né? Contra ti. É cada vez maior o número de mulheres que está se armando para se proteger desta crescente onda de violência. As escolas de tiro e de manejo de armas mostram bem esta preocupante realidade. Elas são, na maioria, mulheres de classe média alta, com idade que varia de 25 a 38 anos e uma coisa em comum: o medo de serem novas vítimas da violência. Os policiais especialistas em defesa pessoal desaconselham a população a se armar. Muitas vezes, o revólver comprado para a defesa acaba provocando acidentes domésticos. Essas armas também podem terminar na mão de assaltantes, furtadas de casas e automóveis. Tem até vovó usando o revólver. Dona Paulina aprendeu a usar a arma com o marido militar. E até hoje, com 75 anos, ainda dá seus tirinhos. A gente tem que se defender também de quem atira lá de fora, né? Mas eu ia dar o jeito de atirar para assustar o pessoal. Porque quando terminasse os 6 do tambor, eu enchia de novo e ó. Manda bala. Mandava a bala, mas o que eu ia fazer?
A Colômbia proíbe shows de rock na capital depois do quebra-quebra durante a apresentação do grupo Guns N' Roses em Bogotá. A confusão começou quando 1.500 pessoas que não tinham ingressos tentaram invadir o estádio. A multidão destruiu carros e saqueou lojas. 20 pessoas ficaram feridas. A polícia calcula que os prejuízos atingem mais de 1 bilhão e 700 milhões de cruzeiros. O líder do grupo Guns N' Roses, Axl Rose, já foi condenado nos Estados Unidos por estimular a violência durante seus shows. A seguir, os americanos dizem que foi acidental o disparo de 2 mísseis contra um destroyer turco. E os gols da vitória do Fluminense sobre o Sport de Recife. Sua filha e os outros jovens estão aprendendo a odiar os judeus. Raquel Welch, uma mulher lutando contra o preconceito de um professor. O que ele está ensinando é um monte de mentiras. Despertando a revolta de toda uma cidade. Você não vai fazer nada que possa te machucar. Fora! Saiam daqui! Escândalo na cidade. Um filme inédito. Festival de Verão. Amanhã, depois de Você Decide. Oferecimento Whisky Nato Nobilis, blended com malte escocês. E Sharp. Conheça a garantia 10 natais dos televisores Sharp. A Marinha Americana divulga o vídeo com as imagens do exato momento em que 2 mísseis atingem um destroyer turco no mar Egeu. Os 2 mísseis são disparados de um porta-aviões americano e formam 2 bolas de fogo que brilham na escuridão. A trajetória é acompanhada pela câmera. Agora, o momento em que os 2 mísseis atingem o destroyer turco. O governo americano diz que os disparos foram acidentais. O episódio aconteceu em outubro e 5 marinheiros da Turquia morreram no ataque. O Fluminense jogou esta noite contra o Sport do Recife, no Recife. Empatou, mas ganhou, porque com esse resultado o Fluminense conseguiu passar à final da Copa do Brasil. Veja os gols. Ainda no primeiro tempo, Zinho cruza na área, Hélio cabeceia e Gilberto Gaúcho completa para o gol, 1-0 para o Sport. Logo no início do segundo tempo, cobrança de falta. Pires cabeceia, Ailton tenta botar para escanteio, a bola bate na trave e Sandro não perdoa. Placar final, Sport 1, Fluminense 1. E a final do Campeonato Paulista promete mexer com o coração de muita gente. Juca que foi. O Palmeiras não é campeão paulista há 16 anos, todo mundo sabe. E não decide um título há 6, quando perdeu para a Inter de Limeira. Nesses 16 anos de jejum palmeirense, o São Paulo participou de 9 decisões paulistas e ganhou 6, o que dá bem a medida do poderio de um e de outro. Em resumo, quando o Palmeiras ganhou o 18º e último título paulista dele, o São Paulo tinha sido campeão apenas 10 vezes e agora parte para buscar seu 17º campeonato. O melhor time, a melhor campanha e a história recente conspiram a favor do São Paulo. Mas a história das decisões entre Palmeiras e São Paulo está ao lado do verde. Nas 5 vezes em que decidiram o Campeonato Paulista, o Palmeiras saiu campeão em 4. E quando perdeu, em 71, teve um gol de Leivinha erradamente anulado por Armando Marques, que o palmeirense chora com razão até hoje. Resumo do resumo.
A história é importante, mas não joga bola. O escritor inglês Salman Rushdie manda uma mensagem para os participantes do Congresso Internacional de Escritores no Rio. O autor de versos satânicos, perseguido pelo governo iraniano, não pôde comparecer ao encontro por uma questão de segurança, mas mesmo de longe enviou um recado. Diz ele, a liberdade de expressão é um assunto fundamental nas agendas de todas as nações do mundo livre. Um protesto em forma de arte contra a extinção de um dos mais antigos símbolos ecológicos do país, as cercadas marinhas. A arte de Antônio Geraldo resgata um símbolo ecológico fincado na costa brasileira antes mesmo do descobrimento do país. Os labirintos de bambu e cipó são imponentes. As cercadas lembram catedrais góticas com torres que furam as nuvens buscando o céu. O pintor resolveu chamar estas formas de catedrais ecológicas. Na verdade, são armadilhas para peixes criadas pelos índios da tribo Tupi, um povo que não resistiu à cilada da colonização pelo homem branco. A simplicidade da sabedoria indígena está nas pinturas. O artista retrata o que vê pela janela de sua casa numa praia do litoral sul do Rio de Janeiro. Para perceber tantas cores nessas paisagens, é preciso ser amigo do mar. Eu acho que o homem que não gosta de água é pior que não gosta de samba, né? É um negócio assim incrível, né? E agora, Chico Anísio, que tem uma sugestão para o presidente Itamar Franco. O presidente Itamar Franco é mineiro. Ele nasceu na Bahia por um acidente marítimo, mas é mineiro por criação, por hereditariedade e mais do que isso, por dentro. Ele é mineiro mesmo. E mineiro trabalha manso, se possível sem alarde e via de regra sem pressa. Mas os mineiros são sempre brilhantes, principalmente na política, onde eles comem pelas beiradas até chegar ao coração do mingau que já esfriou. Então, visto de fora, o povo tem a impressão de que o presidente Itamar está demorando numa decisão aqui, adiando uma resolução ali, transferindo uma medida acolá, mas deixa que enquanto a gente vai tendo a impressão, de repente a gente vai ver que nos escondidos do palácio todas as providências estão sendo tomadas. Apenas ainda não chegaram ao nosso conhecimento. Não se pode exigir de um mineiro uma resolução tipo vapt-vupt, porque mineiro sempre prefere a resolução tipo nós dá jeito nisso. E agora ficamos sabendo que o presidente Itamar está a fim de descobrir uma saída para a crise. Não acho difícil ele encontrar essa saída. Está ali, a 30 passos dele, a rampa do palácio. O Jornal da Globo termina aqui. Uma boa noite. Boa noite, até amanhã. Globo e você, um fim de ano com tudo a ver. O cinema faz a festa. E que festa! Finalmente na TV, Batman. Arnold Schwarzenegger, o Vingador do Futuro. Warren Beatty e Diane Keaton, Red. Cher, Michelle Pfeiffer, Susan Sarandon. As Bruxas de Eastwick, com Jack Nicholson. As Montanhas da Lua, uma expedição pela África Selvagem. Karate Kid 3, o desafio final. Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer, Ligações Perigosas. E a reapresentação dos dois maiores sucessos do cinema. ET, o Extraterrestre e O Vento Levou. Momentos especiais da música e bota especial nisso. João Gilberto e Tom Jobim, comemorando os 30 anos da Bossa Nova. Show número 1. Uma explosão de talento. Daniela Mercury e o Canto da Cidade. Dois caipiras na Disney, Leandro e Leonardo. Carmen especial, Jesse Norman, o maestro Seiji Ozawa e os mais belos momentos da ópera de Bizet.
E em concertos internacionais, O Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky, Montserrat Caballé e Marilyn Horne, num recital de gala. The Royal Fireworks de Handel. Regina Duarte volta à TV no especial Retrato de Mulher. Na noite de Natal, um presentão. Xuxa Especial. Dia 25, o momento de encontrar milhões de amigos no especial de Roberto Carlos. Dia 31, a corrida de São Silvestre. Na hora da virada, Fausto Silva comanda a farra. Réveillon do Faustão. Logo depois, a época de ouro do cinema nacional. Assim era a Atlântida. E dia 1º, retrospectiva 92. Fim de ano na Globo. Toda hora, tudo a ver.